bem-vindos ao Talk Show, novamente ao vivo, nos novos estúdios da Flix TV. Primeiro, eu quero mandar um beijo e melhoras para uma pessoa que deveria estar aqui hoje, mas infelizmente está com dengue. Zema Rodeiro, é isso? Isso mesmo. Zema Rodeiro. Ele me ligou dizendo que ele realmente não conseguiria estar aqui presente porque ele está com dengue. Então, melhoras para você, querido. E Talk Show está aqui de portas abertas para a gente conversar depois, mesmo que não seja com a presença do Antônio Celso Barbieri, meu convidado de hoje. Tudo bem, Celso? Tudo bem, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar ao seu lado. Opa, mas o cara vem de Londres para cá para participar do Talk Show. Mentira, não é por causa disso, não. Sim. Não é por causa disso que eu não tô com essa bola toda e olha, é complicado. Celso, você está radicado em Londres desde 1987, de vez em quando você faz uma ponte aérea para cá, é isso? Já faziam 2 anos. 2 anos que você não via. Que eu não vinha. Mas a gente tem mantido contato através das redes sociais. A gente tá. Eu tenho acompanhado a sua evolução. Obrigada. Ou involução, né? Porque eu não sei se eu estou indo no caminho certo, enfim. Sim. Celso, a gente já se conhece tem acho que uns 8 anos por aí, né? A gente se conheceu já faz tempo, numa das vindas dele ao Brasil. E dessa vez ele tem um motivo todo especial para estar aqui. Ele está lançando um livro polêmico. Tem umas coisas ali que é de arrepiar o cabelo, né? Tem umas coisas ali... Sim, trata-se de O Livro Negro do Rock. Sim. Ele mexe, vai cutucar algumas feridas, vai cutucar algumas pessoas. E falando bem da coisa do oculto. Isso. Né? Sabe aquela imagem do Ozzy Osbourne comendo a cabeça do morcego? Então, é mais ou menos... Sim. Passa por isso. Sim, o oculto, ele sempre existiu, essa ideia de que existe alguma força sobrenatural, coisa assim, ou alguma energia. Isso já vem desde o começo da humanidade, da tentativa do homem entender o que acontece em volta dele e o grande mistério da vida e da morte. E a necessidade de preencher esse vão depois da morte, na minha opinião, é o responsável pela criação de todas essas religiões que estão por aí, certo? De monte, né? E existe você logo percebe que existe uma coisa que é comum a tudo, a dualidade entre as forças negativas e positivas. Não existe nada fora da gente, está tudo dentro da cabeça. Tem aqui do lado uma vozinha que fala, faz, e outra, não. Aquela história do diabinho e do anjinho, cada um de um lado falando, isso, né, isso. No ouvido. Por exemplo, se você fechar os olhos e abrir assim e olhar, tudo que você vê aqui foi criado na mente do homem antes. O homem pensa, organiza as ideias e aí ele vai para a prática e constrói. O caracol, ele leva a casa nas costas. Uhum. Nós construímos a casa para andar em cima dela. É uma bolha que vai andando na nossa frente. E nesse processo, infelizmente, nós estamos nos isolando na natureza. E é isso que é a explicação mais clássica dessa ideia que nós somos expulsos do paraíso, essa coisa que a Bíblia coloca. Na verdade, é uma interpretação disso. O homem, no começo da existência, ele era um coletor de frutas, ele andava no meio da natureza, ele não tinha a menor ideia de onde ele estava, até que, teoricamente, Eva, ela comeu da fruta do conhecimento, ela olhou em volta. A árvore do conhecimento é isso ela mesmo. olhou em volta e falou, olha, a natureza, nós podemos domesticar a natureza, os animais. E nesse momento, quando ela viu a natureza, ela se isolou dela, porque para você observar, você tem que sair fora. E aí entra o problema da verdade. A hora que você enxerga, não tem mais jeito, você é modificado e não tem como voltar àquele estado original, primal, de inocência, acabou. E é uma busca que, inconscientemente, né? Toda a humanidade gostaria de encontrar aquele lugar seguro, aquela situação perfeita. Não, nós estamos aqui... Nárnia, vou embora para Nárnia. Como todo monge tibetano vai lhe dizer, o caminho para a Nirvana é duro.
E não existe atalhos. Não adianta você chegar lá na igreja e dar um dinheirinho para o pastor, nada disso. Compra o carnezinho. Compra o carnezinho do céu. Estão vendendo. Como na Idade Média. A Idade Média chegou a vender cartas do paraíso. E agora já estão vendendo. Eu já vi que tem no YouTube algum pastor vendendo. Não, estão vendendo isso. Vendem perfume de Jesus, vendem... tem um monte de coisa. Eu acho assim absurdo, porque o verdadeiro caminho para o nirvana, para o paraíso, envolve um certo silêncio. Você não pode fazer publicidade do que você faz e você não pode fazer nada esperando receber um benefício. Inclusive, tem uma história muito interessante. Essa pessoa, ela queria chegar ao estado de santidade, de nirvana, através de se dispor de tudo o que ele tinha, não se apegar a nada. Então ele estava andando na rua, a pessoa falava assim, olha... Gostei desse sapato. Me dá esse sapato. Ele tirava o casaco. E passou muitos anos. Ele estava quase virando um santo. Ele vivia de doações. Quem tinha dó dele dava comida. Ele não pedia nada. E aí um dia ele está andando na rua, um cara para na frente dele, olha no olho dele assim, e fala assim, eu gostei desse olho direito seu, muito bonito. Dá ele para mim. Eu falei, não, mas você tem certeza que você quer meu olho direito? Sim, eu quero agora, me dá o seu olho. Aí o cara enfiou o dedo por trás e foi com aquela dor tremenda, tirou a bola do olho, pôs na mão dele. Aí o cara olhou o olho e fez, cheirou, fez uma careta, jogou no chão, pisou em cima. Não era o que eu pensava e foi embora. Nesse momento, o quase santo ficou tão louco, tão bravo, ele perdeu tudo que ele tinha conseguido. Conquistado naquele período todo. A moral da história é que o ato de dar termina quando você dá. Sim. E você não deve esperar nada em troca. Então, todas essas pessoas que estão dando dinheiro para o pastor vão para o inferno. Entramos no lado negro do rock. O Celso, gente, ele foi produtor de vários shows aqui em São Paulo. Você é de Botucatu, é isso? Botucatu, isso mesmo. Botucatu, interior aqui do estado. Ele foi produtor de vários shows aqui, teve loja de disco. Tá em Londres desde 1987. De vez em quando ele vem para o Brasil, volta. Você vem o quê? A cada 2 anos, uma vez por ano, alguma coisa assim? Não. Tem intervalos maiores, não, né? Não, eu gostaria que fosse anual a minha vinda, lógico, mas questões financeiras, sabe? Tem uma oscilação do câmbio, uma coisa a ver com a passagem que sobe e desce. Complicado. E tem as questões também de saúde, né? Porque eu estou com 63 e passei por uma operação. Não, é verdade, não. Mentira! Você fazendo essa carinha só para agradar, obrigado, né? Não, porque não parece, a cabeça é jovem. E você sempre foi muito ligado ao rock. E ao heavy, né? Sim, ao rock mais pesado mesmo. Sim, não, olha, por puras circunstâncias, eu sou da música. E da música bem feita. É lógico que se alguma pessoa escutar uma banda tão extrema quanto o Vulcano, que é do Zema, o Zema é líder da banda. Uma banda tão extrema como o Vulcano, muitas pessoas podem achar barulho. Mas se uma pessoa que entende do gênero e sabe a história da banda e conhece as tendências, porque o rock está dividido em dezenas de estilos, já é até difícil de acompanhar. É complicado, certo? É bem complicado. Você conseguir dizer o que qual é o segmento de rock de várias bandas. Sim. O que aconteceu comigo, né, com relação a esse livro, eu mesmo me perguntei, mas quando eu vi, eu estava escrevendo o livro. E aí eu fui buscar as origens. Mas foi por causa do site, talvez? Você foi escrevendo no site algumas coisas. Processos. Parece que era uma continuação lógica do que eu estou fazendo. Se você, não querendo ser redundante no negócio do mágico, o meu site já parece uma bíblia, né? De tanta coisa que tem escrito Isso lá. É uma lenda. Eu mesmo não sabia que eu tinha feito tanta coisa assim. E já teve pessoas que chegaram para mim e falaram, você fala muito de você mesmo, você é um aparecido e tal, mas a verdade do Brasil é que é um país sem memória, e se eu não falar de mim, quem vai falar?
E não é realmente... mentira, você viveu as Sim, histórias, sim, sim. você vai contando tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou. E assim, muito gratificante você vê que agora o meu site está com quase 1.700.000 visitantes. Parabéns. É um site sem publicidade, sem patrocínio, de uma Você pessoa que só. mantém. Então, para mim, é uma vitória. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a cidade de Santos. Não é muita gente que sabe que o Porto de Santos foi, na verdade, a origem do rock de São Paulo, porque acontece que perto do Porto de Santos existiam várias boates e os barcos com marinheiros chegavam e essas boates queriam que o povo tocasse o rock que está tocando lá fora. Os covers dos Stones, aquela coisa toda. Então, ali chegava equipamento importado, ali chegava o novo, os discos, muita gente ia lá para as bocas do cais. Do porto, né? A zona portuária ali. Para ter informação sobre o que estava acontecendo de rock. Eu comecei a pesquisar isso e eu estava pesquisando a história do Vulcano, que é uma história longa. E também, quando o Vulcano veio tocar, eu fui o primeiro cara a trazer o Vulcano para tocar em São Paulo. E nessa época, eu não conhecia o som do Vulcano. Eu sempre tive uma postura de não julgar a banda. Eu só não dava força para bandas cover. Se você tem um trabalho seu, você pode tocar uma ou duas no meio do show de outros autores, mas você tem que ter o trabalho próprio. Eu sempre fui assim. Então eu conversava com as pessoas e sentia a energia do cara, se ele realmente acredita no que ele está fazendo, se ele realmente é do rock. E o Zema sempre foi um cara muito profissional. Ele era não só o membro da banda, mas ele também era o cara que divulgava a banda, produzia e saía atrás. Então eu organizei só na palavra do Zema. E no dia do show do Lira Paulistana, quando as luzes ficaram meio apagadinhas, que a banda vai entrando, no palco entrou essa pessoa meio arcada, sem camisa, tipo um corcunda, com umas queimaduras assim, um saco, tipo obscuro. E de repente ele virou um saco no chão. Cheio de ossos. Ossos humanos. Eram ossos humanos mesmo? Eram ossos humanos. E aí, para completar o cenário, o guitarrista entrou com uma capa vermelha, um troço parecendo o Ku Klux Klan, que só tinha um buraquinho para o olho. E o vocalista entrou todo de couro, taxas, mas não é essa moda couro que você compra nas lojas. Era o couro com pregos saindo mesmo. Era uma coisa rústica. Artesanal. Era uma coisa assim nova, assim, em termos de Brasil, e chocante mesmo. Ele entrou com um fêmur humano. Que ano isso? 85. 85, Um gente. fêmur humano com um microfone preso no fêmur humano. O fêmur humano era como se fosse o pedestal do microfone. Bom, eu confesso que foi a noite mais pesada que eu tive num concerto. E, ao mesmo tempo, eu não vi a hora que acabasse, porque se a polícia chegasse até explicar de onde saiu aquilo. E assim, pergunta para eles, né? De onde saiu? Pergunta para eles, eu não sei de nada. Eu acabaria certamente na cadeia, certo? Mais tarde eu vi no jornal que eles tiveram problemas com a polícia. Porque algum repórter chegou no baterista e perguntou de onde veio os ossos e ele falou assim, tipo, a gente invadiu o cemitério e roubou de uma tumba. E de onde eram os ossos? Muitos anos depois, aliás, a última vez que eu estive aqui, eu interroguei 2 anos atrás, eu fui na casa do Zema lá em Santos e falei, Zema, me conta essa história do osso. Ele falou, olha, é o seguinte, nós tínhamos um amigo que trabalhava na Universidade de Medicina e ele nos emprestou um daqueles esqueletos velhos pendurados que tinha lá. E aí, aparentemente, a primeira coisa que alguém roubou foi a cabeça do esqueleto, que todo mundo gosta, né? Shakespeare, assim, do esqueleto. Aí não tinha como devolver, e aquele saco de osso ficou andando para lá para cá, e foi o que aconteceu. Na verdade, e tem uma outra versão, que eu descobri que em Santos houve um grupo de teatro que chamava Satanic. E aí também... O Satanic, o líder da banda, do grupo de teatro, ele entrava num caixão de verdade, carregado por um grupo com essa roupa
vermelha. Era coisa de criar mesmo a atmosfera. Essa atmosfera. Era assim, tinha banda, tocava no meio. Do Satanic saiu músicos que foram fazer parte do Vulcano. Quer tomar água? Sim, eu gostaria de dar um golinho só. Ele está gripado também, gente. O Zema está com dengue, o Celso está gripado. E aproveitando, você quer mandar mensagem aqui pro Barbieri? Aí embaixo, ó, do player tem um espaçozinho. Manda mensagem aqui que a gente está esperando chegar aqui. Vamos ver, fazer as perguntas mais cabulosas para ele. Sim, o mundo dá muitas voltas, né? E o Vulcano é uma banda persistente. Tem mais de 30 anos, está aí. E eles já fizeram 3 tours pela Europa. E eu tive o prazer de hospedá-los em casa. Foi divertido, porque 5 caras pelos carpetes. Onde você andava tinha gente. Eu sei que eu tenho um convite para dormir no sofazinho da casa dele quando eu for para Londres. Esse convite foi feito há muito tempo. Então, quem sabe um dia eu vou para Londres. E, bom... deixa eu colocar assim, não vou fazer publicidade. Nesse tempo que ele teve lá, a gente pôde conversar mais. O que acontece é que eu não sabia que o Zema é um mestre do oculto. Então, ele é sério na coisa. Bruxo, né, na verdade. Você tem uma coisa de meio bruxo também, né? Porque você acaba estudando todo esse lado do oculto. Aliás, o livro inteiro vai para essa linha, né? Sim, do oculto. O Zema foi muito influenciado por um mago que é muito polêmico, chamado Aleister Crowley. Aleister Crowley. O Aleister Crowley, ele era ele surgiu numa família muito religiosa. Presbiteriana, né? Daquelas famílias evangélicas. O pai dele morreu quando ele era muito pequeno e ele ficou com a mãe, que era muito rígida. Mas desde quando ele era muito pequenininho, ele já se opunha à religião católica. Ele achava que o Deus da religião católica, na verdade, é o diabo. Porque é um Deus que fala que é misericordioso, mas não é. É vingativo, aquele Deus se você não fizer o que ele te manda para o inferno, para o sofrimento, para não sei o quê. E ele quer dinheiro. E ele quer que você, basicamente, não mudou muita coisa até se subjugue aos poderosos. Sua vida é miserável. Não se preocupe, porque quando você morrer, você vai para o céu. Então, os reis eram todos colocados na terra por Deus. Entendeu? E ele se revoltou, nunca conseguiu aceitar isso. Quando ele estava, acho que com 16 anos, ele estava já estudando num colégio daqueles mais caros do que o que o William estudou. É mais caro que o Eton. Ele estava estudando lá, ele teve a notícia que a mãe dele tinha morrido e deixou para ele somente uns 40 milhões de libras. Só. Tadinho, então, daquele momento em diante, ele abandonou tudo. Vou fazer aquilo que eu quero. E ele foi... Adolescente ainda? Ele já começou... E ele era uma figura altamente controversa. Controversa. Você não se sabe se ele era bissexual, homossexual, o que ele era. Ele teve mulher também. Confuso. E ele era um cara que, se você chegasse para ele e falasse assim, qual que é o seu nome? E ele falava, meu nome é a besta. Meu número é 666. Entendeu? Ele criou um mito, né? Sim, ele criou. É assim que se constrói um mito. O cara tem muito dinheiro, não tem o que fazer na vida. Ele comprou uma casa no lago na beira do lago. Essa história é bem legal. Ele comprou uma casa na beira do lago porque ele queria fazer uma conjuração e ficar 6 meses lá. E a ideia dele era buscar do fundo os seres negativos do mal e juntar com os do bem e fazer eles se consertarem, acabar com essa dualidade e consertar o mundo. Só que ele estava pirado. Muitos magos já sabiam que isso era
uma coisa impossível. Ele alugou essa mansão, comprou uma mansão e ele, inclusive, em volta da mansão tinha uma areia muito fininha, especialmente feita para pegar as pegadas dos seres e não sei o quê. E ele começou a fazer... E acreditando realmente nisso. Não, ele começou a fazer e no momento que ele começou a fazer, o negócio começou... Só para você ter uma ideia. Você vai mexer com quem está quieto, né? O monstro do lago... Lá era isso, era perto do Lago Ness, né? O monstro, o Ness surgiu... Nessa época. Existe uma corrente de pensamento que vê o Ness como um ser espiritual. Tipo de um demônio, coisa assim. Porque ninguém conseguiu achar o bicho e o bicho... O bicho sumiu, né? E ele mandou, as coisas que aconteceram, ele mandou para o açougueiro uma listinha, que ele queria uns bifes, não sei o que tem. O açougueiro começou a olhar a listinha e cortou a mão fora. Aí ele foi caçar uns coelhos lá perto, e aí quando ele voltou, o padre estava sentado na sala dele. O que o senhor está fazendo aqui? O padre falou assim para ele, olha, sabe o seu zelador? Ele não vem faz 3 dias. Justamente, faz 3 dias que ele bebe sem parar e está tentando matar a família. Ele nunca bebeu na vida dele. Mas isso porque o cara começou a ver tudo aquilo que ele estava fazendo, aqueles rituais. Ele tinha rituais. A vizinhança já evitava passar, porque diz que tinha nuvens pretas que apareciam em cima. Familiares. Ele tem o diário, ele fala do diário que mesmo com a luz mais forte, ele não conseguia escrever os negócios dele, porque existiam movimentos nebulares que moviam pelas paredes e coisas assim. Bom, basicamente ele abandonou no meio, porque ele pertencia a uma ordem e o chefe da ordem pediu ajuda dele, estava tendo problemas com os devotos lá. Uma ordem religiosa. Não diria ordem, uma ordem oculta. E aí ele foi e saiu e de lá ele foi para o Egito e ele resolveu fazer isso lá no Egito e aí segundo ele conseguiu o que ele queria. E ele ele entrou com um pensamento que ele chama de telema e outras coisas. É complexo, que não cabe aqui da gente entrar em detalhes. Não, Aleister Crowley é uma coisa... Mas ele era uma figura muito complexa e a verdade é que a mágica na Europa sofreu um declínio da mesma a mágica que existia. Magia. A mágica, nesse caso, magia. E ela existia. Era uma coisa normal. As pessoas tinham uma relação com a natureza, as forças da... isso. Até porque você tem a cultura celta, né? Ali, e que traz tudo isso. O que aconteceu foi que com a chegada da religião, a mágica começou a decair. E, inclusive, a ideia de mágica ou magia que existe hoje, a ideia do Merlin, essa coisa de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, toda essa magia é uma magia que não é a magia verdadeira. Porque a magia verdadeira... É uma coisa imaginada mesmo. A ideia do mago como um ser todo diferente... De capa, chapeuzinho, essas coisas. O mago, ele era um cara como eu ou você, geralmente mais velho, porque ele tinha mais experiência, conhecia muito as ervas e tinha outro... Sabe, quem não fez uma simpatia ou uma bendição... Aliás, no livro tem. Algumas coisas de simpatias, magias, né? Sim, essa magia evoluiu para a alquimia. E a alquimia, metade da tábua periódica dos elementos, por aí, foi descoberta no tempo da alquimia, porque eles queriam... a ideia da alquimia era fazer o metal virar ouro. Mas isso é uma alegoria de transformar o ser humano num ser superior. Você pegar sublimar, né? Sim, junto com a ideia de metais preciosos está a alma como um material precioso, entendeu? Os alquimistas são os pré-cientistas de hoje.
É muito interessante, porque... Zaratustra era um alquimista, Sim, sim. você tem... não, tem vários. Sim, Agora tá mas fugindo o nome. nós estamos... É o livro negro do rock, né? Então, vamos aí você falar fala, do vamos rock. voltar ao rock, até porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui que chegou. A Luana está perguntando o que você acha do rock dos dias de hoje. Aí depende, né, Luana? Rock no Brasil, rock lá fora, na Europa. Mas o que você vê como cenário do rock hoje? Bom, Negro. não, eu não sei se a pergunta dela foi do negro, acho que é uma pergunta Não, mais ela está geral. perguntando em geral, acho. Para falar do dos dias de rock, a hoje. gente tem que falar da indústria fonográfica. Porque, na verdade, a música está subjugada às necessidades de mercado, de oferta e procura, essa coisa toda. A internet virou de ponta cabeça a coisa. O mercado o mercado. Mas, assim, é importante a juventude saber que essa juventude, essa geração de agora, é a primeira geração internet. É a geração social media. E o que acontece é o seguinte, a geração passada analisava o músico de rock pelo número de vendagem. Quantas hoje... milhões de cópias você vendeu? Eu dou um exemplo mais, assim, genérico. Vamos pegar a Lady Gaga. A Lady Gaga não vende 10% do que a Madonna vendeu. Ela não vende. Mas se você for no YouTube, ela tem, sei lá, 11 milhões de cliques. E a Madonna não. A Madonna não. Então, Ela é pré-internet. O que acontece é o seguinte, o negócio do dia, para essa geração que está agora, é visibilidade. E não o que você ganha com as vendas. Desculpe, eu tenho que... Não, imagina. Celso, até porque assim, a gente está chegando no final, já passou os 30 minutos aqui. E o que eu quero falar é o seguinte, o livro está sendo lançado esta semana, é isso? Não, é na semana que vem. Dia 16, na livraria Martins Fontes, 509, na Avenida Paulista, das 3h30 da tarde até às 6h30. Repete, dia 16 de 16 de maio. Sábado. Sábado da outra semana. Isso. Na Martins Fontes, Avenida Paulista, 509. 509. Das 3h30 às 6h30. Das 3h30 às 6h30, tá lá. Compra o livro. Você vai dar autógrafos, Sim. sessão de autógrafos. Agora, a pessoa não pode ir lá. Como é que ela faz? Dá para ler algumas coisas no site? Claro. Eu adotei uma posição diferente com relação a ser uma coisa não mesquinha, entendeu? O livro já está no site para leitura. Faz tempo. Faz tempo. Já faz um Eu tempo. coloquei ele na versão, inclusive, sem revisão, com todos os meus erros de português. Que não são muitos, diga-se de passagem, né? Para quem está tanto tempo lá fora... Eu fico indignado comigo mesmo, porque eu não vejo. Eu junto palavras. Mas todo mundo que escreve acaba precisando de alguém que dê uma olhada depois. Então, a ideia de colocar o livro já há bastante tempo foi porque eu cito muitos nomes, muitas bandas e tudo. E eu ficava esperando que alguém... Eu não gostei do que você falou aqui. Então... Para ter uma ideia, ele fala Led Zeppelin. Aliás, Jimmy Page comprou essa casa depois do Aleister Crowley. Você quer saber depois direitinho como é que é? Compra o livro. Vai lá dia 16 no lançamento. Tem Led Zeppelin, Raul Seixas, tem bastante coisa do Raul, do Vulcano tem bastante coisa, Black Sabbath tem bastante coisa. A história do Black Metal internacional. A história do Black Metal. Ele fala do Heavy Metal brasileiro. Heavy Metal brasileiro. E sempre tem esse viés do lado negro, na verdade é o lado do ocultismo e Sim. todo esse lado que dizem, né, que são as forças do mal ligadas ao rock. Tem gente que realmente, que está ali no meio do rock, realmente acredita nisso. Sim. Né? Hoje eu conversei com o Andreas Kisser. Ele teve com o Andreas Kisser hoje, gente, também. E eu falei para ele que existe uma relação entre o artista no palco, uma posição superior em relação à massa humana, e aquele que não reconhecer que existe uma energia, uma troca de energia entre o artista e a plateia, está mentindo. Com porque certeza. essa energia que vem da plateia, ela é tão poderosa que ela é viciante.
Uma vez num palco, você não quer sair nunca mais, Nunca né? mais, você quer repetir. Não existe coisa pior para um artista do que deixar ele se expor uma vez para 500 mil pessoas e depois falar para ele nunca mais. Isso é uma coisa impossível. Eu sei disso, eu fui apresentador da Praça do Rock no Parque da Aclimação e chegou a ter 5 mil, 6 mil pessoas. E era incrível o poder. A energia é boa, né? E assim, as pessoas estão ligadas na sua palavra, na sua voz. E a gente cai no poder da palavra. O poder da palavra é incrível. Eu posso te derrubar ou eu posso te levantar. Eu posso derrubar um presidente com a palavra. Precisamos de mais gente falando, então, no Brasil. Mudando o assunto. Gente, Celso, estouramos um tempo um pouquinho. É uma pena, 30 minutos a gente não consegue falar muita coisa. Eu acho que o recado aqui era, leiam o livro, prestigiem. Ele veio lançar o livro aqui no Brasil, tem todo um motivo. Vai lá na Livraria Martins Fontes, dia 16, vocês vão saber. Sessão de autógrafos. Esse papo delicioso, você pode ter com ele lá, certo? Claro. E, Celso, o site, celsobarbieri.co.uk. Lá vocês encontram um livro negro do rock e mais um monte de histórias, um monte de informações. Queria agradecer muito sua presença aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes para o Brasil para a gente se encontrar mais vezes aqui e bater papo também. Será um prazer muito grande. Obrigado. Viu? Igualmente recebê-lo aqui. Gente, Talk Show fica por aqui. Semana que vem tem mais para vocês. Beijos!